Graças a Deus, igreja. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 27. Salmos 27. Quem achou diz amém? Amém. Vamos ler o verso 4 a 6. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então eu triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. É um salmo lindo. Mas você já parou para pensar que Davi, no Velho Testamento, pela lei de Moisés, ele nem podia entrar livremente no templo como sacerdote. Ele tinha limites. E mesmo assim, o seu coração desejava intimidade com Deus acima do poder, acima das batalhas, acima da própria segurança dele. Na cultura hebraica, dizer habitar na casa do Senhor não significa apenas estar fisicamente no templo, mas viver em comunhão constante, contemplando a beleza do caráter de Deus. A palavra original usada aqui para buscar, ela transmite a ideia de perseguir com intensidade, como alguém que faz disso sua prioridade de vida. E os versos 5 e 6 revelam outra verdade, que a presença de Deus, ela não elimina imediatamente as guerras da nossa vida, mas ela se torna abrigo no meio das guerras. E quando Davi fala sobre estar escondido no templo e colocado sobre uma rocha, ele usa imagens fortíssimas: proteção, estabilidade e segurança espiritual diante do caos. A reflexão central desse texto é que a verdadeira paz, ela não nasce da ausência dos problemas, mas da consciência da presença do Pai. Então eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos e a pedir: Senhor, dá-me consciência, Pai, consciência da Tua presença, da Tua identidade, Deus, que muito mais do que estar aqui nesse templo em comunhão com os meus irmãos, Pai, eu quero Te sentir, eu quero contemplar a Tua face. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero prestar um culto agradável a Ti, Senhor. Que a minha vida seja uma oferta agradável ao Senhor, e que eu possa habitar, Senhor, perseguir com intensidade a Tua presença, Pai. Que a gente possa cantar nessa noite que a nossa alma tem sede de Ti, que isso seja verdadeiro, que isso seja genuíno, Senhor. Desperta, Espírito Santo, o coração da Tua igreja para Te perseguir com intensidade, Senhor. Porque a minha alma tem sede do Deus vivo, tem sede do poder daquele que vive e reina para todos sempre, tem sede da presença do Espírito Santo, tem sede, Senhor, de ouvir o Teu falar aos nossos corações, ó Deus. Nós lançamos por terra todo o caos e habita a vida no meio da comunhão da Tua igreja. Aplauda o Senhor essa noite, a minha alma tem sede de Ti.
Seja bem-vindo, Espírito. Nós chamamos Jesus. Eu te amo, Senhor, pois o amor já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu te convido nessa hora a fechar seus olhos e dizer: Senhor, santifica-me. Santifica-me, Senhor, porque sem santidade ninguém verá a Ti. Ninguém verá o Senhor agir. E ninguém também pode ver a Tua glória, Senhor, sem ser santificado por Ti. E é o Senhor quem nos santifica e justifica dia a dia, Pai. Mas nós queremos nos render nessa noite. Nós queremos nos render, Pai, e clamar por Tua glória nesse lugar. Porque a Tua presença transforma. A Tua presença traz vida, Jesus. Santifica-me. Purifica-me, Senhor.
santo, santo. Expressa intensidade absoluta. Deus é perfeitamente santo. Aleluia. Então eu te convido nessa hora a declarar o quanto Ele é santo, 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 santo. Tu és santo, Jesus. Tu és santo. E outra palavra se faz necessária pra te
Estou dizendo para eles aqui, glória a Deus pelo Ministério de Louvor. Né? Que coisa linda, gente, que coisa maravilhosa. Até com as pernas meio mole, não sei a sua, mas eu... Meu Deus, muito bom, muito bom. Bom, já que as pernas estão moles, vamos ficar em pé de novo, porque eu queria ter um tempo de oração com vocês. E qual é a ideia? Tem alguns nomes aqui, eu trouxe alguns nomes que são pessoas que estão doentes, mas eu queria que a gente tivesse um tempo de oração também pelas nossas famílias, pela igreja. Você pode encostar em alguém, fazer uma pequena roda aí, com algumas pessoas, e a gente vai para um momento aí de clamor, tá bom? Então, e ore pela saúde, né, da sua casa, saúde em todos os aspectos. Vou colocar só alguns nomes aqui, se eu esqueci de alguns ou de algum, vocês colocam aí que Deus não esqueceu não, tá bom? Então, olha, o Chicão não está aqui hoje, está sem voz, total, gripe. A Júlia, a Dona Cláudia trouxe o nome aqui dela, neta da Dona Cláudia, foi internada agora, está com algumas dores abdominais. O João Pedro, filho do Fabinho, também que está com bronquiolite, também, por isso que a Jéssica não está aqui, está fazendo essa correria já há alguns dias. A Bia também não está boa, a esposa do Du, aqui do Louvor. Orar pela própria Jéssica também, né, Ju? E se eu esqueci alguém, você coloque aí agora, tá bom? Além desse motivo da saúde, eu quero que você ore agora na liberdade do Espírito aí, sobre tudo aquilo que Deus colocar no teu coração, por quem está do seu lado, pela igreja, para que sejamos servos e servas de Deus, para que a gente possa viver essa santidade como a gente acabou de cantar aqui, tá bom? Então pode erguer a sua voz aí, me ajude em nome de Jesus e comece a clamar. Esses nomes vai colocando diante de Deus, né? O período que a gente está tendo muita enfermidade, então ore, fale com o Senhor, João Pedro, Júlia, Pai, em nome de Jesus, a Jéssica, o Chicão, Deus, as nossas famílias, os nossos lares, oramos por saúde física, emocional e espiritual. Oh Deus, protege a nossa casa, guarde-nos de todo mal, fortalece o cansado, anima aquele que está desanimado. Aleluia, Deus, nós te reverenciamos, nós entregamos ao Senhor não só o nosso louvor, a nossa gratidão, mas nós entregamos ao Senhor a nossa oração, que ela suba como um incenso diante do Senhor, que ela seja recolhida, Pai, nas taças de ouro, Pai, do Senhor. Pai, olha para a tua igreja, Pai, o teu povo que clama e invoca o teu nome que é santo, é poderoso, é majestoso, o nome que é acima de todo nome. Senhor Deus, que o Senhor se faça conhecido a cada dia de cada um de nós, não só de ouvir falar, mas de termos vivo experiência com o Senhor. Clame por milagres agora. Coloca diante de Deus a situação que talvez você diga é impossível. Isso não tem mais jeito, não tem mais saída. Senhor, eu entrego agora, multiplica, Pai, esse povo que está nas minhas mãos. Aumenta a nossa fé, Pai. Faz desse povo um povo forte. Aleluia. Aleluia. Apressa-te, Senhor, socorre os teus. Traz salvação sobre essa igreja, sobre as famílias da igreja. Quebra as correntes, Pai. Quebra, Pai, as barreiras, a dureza de coração. Alcance, Pai, agora em nome de Jesus. Abençoe esse corpo, que sejamos uma igreja viva, uma igreja temente, uma igreja santa, uma igreja, Pai, que busca as coisas do alto. Oh Senhor, quebra todo empecilho, toda resistência diabólica, seja repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós reverenciamos aquele que se assenta no trono, aquele que governa o universo, o príncipe da paz, o Senhor dos senhores, aquele que tem a última palavra em todas as coisas. Envia uma palavra, Deus, sobre a tua igreja, sobre as famílias que estão aqui, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é poderosa, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Aleluia, Deus. E visita, Deus. Alcança aqueles que estão doentes, Pai. Aqueles que gostariam talvez de estar aqui conosco e que estão enfrentando lutas, Pai, na área de enfermidade, que estão lutando, que estão em hospitais agora, Pai. Levanta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Que a Tua bênção esteja sobre todas as áreas da vida dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Nós confiamos no Senhor, é do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem o nosso auxílio, em nome de Jesus. Que o Senhor faça, Pai, infinitamente mais do que nós estamos pedindo, do que nós estamos pensando aqui, aquilo que ainda não penetrou no coração humano, aquilo que está reservado para os seus. Oh Deus, que trabalha em favor daqueles que te esperam. No Senhor nós esperamos. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua fidelidade, pela tua justiça. Obrigado, Deus, que o teu reino se manifeste entre nós a cada dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora podem se assentar. Em Jesus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6. Um texto aí bastante conhecido de cada um de nós. Mateus 6. Estaremos lendo aí os versículos de número 19 até 21. Então, Mateus 6, do 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Irmãos, aqui uma reflexão rápida. Esse texto nos fala, Jesus nos fala aqui de dois tesouros, dois tipos de tesouros. Um primeiro tesouro que a gente pode chamar de um tesouro ou tesouros terrenos, que é aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, aquilo que é transitório. A palavra de Deus nos ensina a não priorizarmos esse tipo de tesouro. Provérbios diz assim: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Então, a palavra de Deus não nos incentiva a priorizarmos ou a buscarmos esse tipo de tesouro. Também lá em Timóteo fala: nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Então, esse primeiro tipo de tesouro, um tesouro terreno ou tesouros terrenos, mas Jesus também fala de um outro tipo de tesouro, que ele chama aqui de tesouro celestial, que é aquilo que é permanente, que é aquilo que é eterno. Lá em 1 Coríntios ele fala assim: sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, aplicando aqui para nós, quando a gente fala a respeito de dízimos e ofertas, eu creio que nós estamos focando ou priorizando os tesouros materiais, os tesouros terrenos, por exemplo, quando a gente deixa de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. A igreja não precisa do meu dízimo e da minha oferta. Quando nós nos preocupamos só com o nosso bem-estar, não olhamos para aquele que está do nosso lado, isso é ruim. A gente se preocupa apenas com os nossos projetos, com os nossos sonhos,
e a gente deixa de pensar naquilo que é eterno. Por outro lado, o contrário também é verdadeiro. Quando nós sabemos da importância de trazer aqui os nossos dízimos, as nossas ofertas, quando nós somos pessoas generosas, né? Quando nós amamos ao nosso próximo, quando a gente se preocupa com a dificuldade do outro, aí sim estamos fazendo o correto, estamos priorizando aquilo que deve ser priorizado. Então que a gente tenha essa atitude e invista naquilo que é certo, né? Que a gente não perca tempo investindo naquilo que não vale a pena, né? Jesus não está falando aqui que os tesouros terrenos não são importantes. Aqui o texto enfatiza mesmo essa questão de prioridade. Aonde que eu coloco toda a minha força, aonde que eu coloco toda a minha energia, né? O que eu priorizo na minha vida. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, que nós realmente, Senhor, coloquemos toda a nossa força, Deus, todo o nosso entendimento naquilo que é permanente, naquilo que é eterno, Pai, nas coisas celestiais. Que tudo que formos fazer, Senhor, seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia, que o nosso foco, Senhor, a nossa motivação seja o mundo espiritual, seja agradar a Ti, Deus, seja, Senhor, ser nas Tuas mãos um canal, um instrumento. Eu oro a Ti, Deus, peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que aqui estão. Nós sabemos, ó Deus, da importância também daquilo que é material. Não vivemos muitas vezes sem um trabalho, o dinheiro é necessário, mas que o nosso foco esteja naquilo que é eterno e permanente, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então os irmãos podem trazer aqui na frente os dízimos e também as ofertas. Enraizados, cadê vocês? Crianças agitadas e abençoadas, venham aqui à frente, vamos orar. Valeu. Saiam dos quatro cantos e venham. Professores, gente, está chegando aí logo a nossa escola bíblica de férias. Graças a Deus conseguimos fechar a rua aqui para fazer algo com as crianças. Deu certo lá na prefeitura, mais uma resposta de oração, né? E aproveitando, o Fabinho trouxe um saco com muito limão. Quem quiser limão, quem gosta, pode pegar no final de graça. De graça, tá bom? Não tem lá. Não é para sair agora não. Fica de olho, tá bom? Só limão. Hoje só tem limão. Tá bom? Tá bom. Chega mais aqui, ó, gente. Ó. Vem mais pra cá. A gente orar por vocês. Vem mais, pode vir mais. Pode vir mais, pode vir mais. Para eles olharem vocês. Pode vir. Tem uma aluna nova hoje aqui. Vamos orar, gente. Pai, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez pelas nossas crianças, professores. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido tão bom conosco, nos dando a alegria de tê-los conosco. Que a Tua bênção esteja sobre eles agora nessa aula, nesse momento, sobre os nossos professores, que eles consigam transmitir de forma clara, lúdica, inspirada, o Evangelho de Jesus Cristo a essas crianças e que eles possam estar sendo formados segundo a imagem e semelhança do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode vir, Ju, chega mais. Parte 2 hoje, né, Ju? Quem veio domingo passado, ordem no caos, tempo. Hoje, ordem ouvido no caos, espaço. Ok? Queria te convidar a você orar pela Ju agora, que Deus use a vida dela mais uma vez, como foi domingo passado, né? Foi uma bênção. E hoje é uma continuidade da mensagem que aconteceu no domingo passado. Vamos orar então, gente. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela vida da Ju e pedir nesse momento a tua bênção, a tua unção sobre ela.
que mais uma vez o Senhor use a vida da Juliana como um vaso útil nas suas mãos, santificado ao Senhor, tudo que ela preparou, estudou, orou, e aquilo, Pai, que só o Senhor pode fazer, que o Senhor faça nas nossas vidas, coloque em ordem naquilo que está bagunçado, desorganizado, daquilo que está fora da Tua vontade, e abre os nossos ouvidos, os nossos corações, para que esse seja um tempo útil de crescimento, um tempo proveitoso para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, amém? Amém. Então vamos lá, tá aqui o slide, ordem no caos. Não se preocupe se você não veio domingo passado, eu vou dar uma introdução aqui do que nós falamos, tá? Nós falamos sobre ordem no caos, depois nós vamos ler os textos aí, mas o que é o caos, né, gente? Quem nunca falou, minha vida está um caos, minha semana foi um caos. Talvez essa semana você tenha enfrentado algum caos aí, seja no trabalho, emocionalmente, seja onde for. A gente viu que a vida no caos é aquele sentimento quando a gente perde o controle da rotina, das emoções, das circunstâncias. Nós percebemos que eu não tenho mais controle sobre aquilo que eu estou vivendo. Seja em qual parte da vida você pensar aí, as emoções, os relacionamentos, o casamento, a amizade, o trabalho, e assim vai. Todos nós enfrentamos caos. O caos pode estar relacionado a uma sobrecarga do tempo, falta do tempo, coisas demais acontecendo ao mesmo tempo, aquela sensação de que as 24 horas do dia não são suficientes, eu acho que todo mundo já teve isso. E aquela sensação de que você está vivendo para apagar incêndio. Você está vivendo para resolver problemas, tá? O caos também pode se referir a uma desorganização externa ou mental. Ambientes desorganizados, casa desorganizada, guarda-roupa, um caos, a sua mesa do trabalho, um caos. Pode acontecer. E também uma desorganização na mente. Os pensamentos estão acelerados, há uma dificuldade para você se concentrar, né? E aquela sensação permanente de esquecimento ou de distração. Tudo isso envolve o caos. O caos também envolve instabilidade emocional. Você está à flor da pele. Os seus sentimentos, as suas emoções estão por um fio. Alguém fala algo para você, você já se arma, né? Então tem isso. Nós vimos que tinha duas notícias, lembra, gente? Duas notícias sobre o caos, gente. A má notícia, daqui desse lado da eternidade, mundo caído, o caos sempre vai existir. Até quando a gente for morar com o Senhor, nós vamos atravessar caos na nossa vida. Seja na saúde, financeiramente, na família, sempre o caos haverá. E a boa notícia é que o nosso Deus é um Deus que habita no nosso caos. E Ele habita para colocar ordem naquilo que está em desordem. Vocês lembram disso? E quem não veio, estão entendendo, amém? Então, onde eu vejo isso? Nós vamos ler os textos. A criação do mundo é uma prova de um Deus que pairava sobre o abismo e colocou ordem em todas as coisas. E quando Deus está no nosso caos, Ele não permanece igual. Ele vem para colocar ordem nas coisas. E aí nós vimos que Deus trabalhou em Gênesis de duas formas na criação do mundo para colocar ordem no caos. O tempo e o espaço. Certo? E nós falamos sobre o tempo. Deus foi fazendo dia a dia o mundo. Ele poderia ter criado o mundo de uma vez só, mas Ele criou em dias. Ele foi fazendo por etapas. Ele criava, Ele contemplava, aí no outro dia Ele criava outra coisa, e é uma grande melodia. Então nós vimos que o tempo, observar e respeitar o tempo, é uma forma de nós colocarmos ordem no caos da nossa vida. Nós vimos sobre a palavra cronos, que é o tempo do relógio, onde nos diz sobre prioridades. Você conseguiu observar o cronos da sua vida essa semana? Como você usou o tempo? Você teve pausas importantes? Você organizou melhor a sua agenda essa semana? Ou
deixou a vida te levar. Respeitou o tempo de Deus. Você descobriu, nós vimos Eclesiastes, há tempo certo para todas as coisas. Qual é o tempo de Deus para a sua vida hoje? Qual o tempo de Deus para a sua família hoje? Então nós vimos que o Cronos é aquele tempo do relógio. Minutos, segundos. Só que nós não fomos feitos para viver apenas no Cronos. Deus nos criou para viver no Kairos também, que é o tempo de Deus. É o tempo oportuno. São as oportunidades que Deus entra no nosso dia a dia e fala, eu estou aqui. É a oportunidade que Deus nos dá. Nós vimos que se nós vivermos só contando minutos e segundos, nós seremos pessoas ansiosas, estressadas e que vivem para apagar incêndio e pagar boleto, né? É para isso que a gente vai viver. Mas quando a gente percebe o tempo de Deus entrando na nossa existência, aquele momento que você fala, Deus está intervindo. Deus está aqui. Eu percebo Deus me dando essa oportunidade. Então, as coisas vão entrando no lugar. Vimos que o tempo humano é curto, a nossa vida passa como uma neblina, logo não há mais, por isso nós precisamos ver valores e prioridades da nossa vida, da nossa família. Nós vimos a importância de dar pausas na vida, descanso, observar o que está acontecendo, respeitar o nosso corpo, a nossa saúde, e assim nós entregamos, né, o nosso Cronos ao Senhor, para que o Kairos venha e alinhe o nosso Cronos com o Kairos de Deus. Amém? Então agora nós vamos ler os textos. Vamos lá em Gênesis 1, irmãos? Nós não vamos ler do 1 ao 8. Nós vamos ler do 1 ao 5. Tá bom? Gênesis 1. Que fala mais aqui da parte do tempo e do espaço. Então guarda isso. Deus, quando Ele vai colocar ordem no nosso caos, Ele vai trabalhar o tempo, que eu acabei de falar com vocês, o nosso Cronos, com o Kairos dele, e Ele vai trabalhar o espaço, porque foi assim que Ele fez desde o início. Olha lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez o que, gente? Separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o primeiro dia. Olha o 6. Então Deus disse, haja um firmamento entre as águas, que faça separação entre águas e águas. Esse é o primeiro texto. O segundo é Gênesis 2, que já está aí com vocês. Gênesis 2, do 3 ao 9. Ainda faz parte da criação do mundo. Então Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque foi nesse dia que Ele descansou de todo o trabalho que realizara. Esse é o registro das origens dos céus e da terra, quando foram criados no tempo em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Ainda não havia nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Contudo, uma fonte fluía da terra que irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e o pôs ali o ser humano que formou. No meio do jardim, lá no fim do 9, diz, estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Onde Deus fala, né, que eles podiam comer livremente de qualquer árvore, mas não do conhecimento do bem e do mal. Havia uma árvore que eles não podiam mexer. O outro texto, vamos lá em Mateus 1. Mateus 1, eu não vou ler inteiro, mas vamos ler aí a partir do 18.
Mateus 1,18 é o nascimento do nosso rei, do nosso Messias, no tempo e no espaço correto. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Decidiu anular secretamente o casamento. Mas, quando pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Até aí. E por último, Salmo 1. Salmo 1, vamos lá. O que será que isso tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver com o espaço no meio do caos? Salmo 1, de 1 a 3. Bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Amém. Então aqui nós vimos, eu expliquei um pouquinho a questão do tempo, e vocês vão ver que tempo e espaço estão muito correlacionados. Aquilo que eu falei agora para vocês, conforme eu vou falando do espaço, vocês vão ver que eles também se relacionam. Ju, o que é o espaço? Quando você fala de espaço, o que eu tenho que pensar? Você vai pensar nos espaços físicos que você ocupa, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, nos passeios que você faz, os lugares que você frequenta, a sua escola, a sua faculdade. Você vai pensar em espaços de relacionamentos, as suas amizades, o seu casamento, os seus filhos, ou os seus pais. Você vai pensar nos espaços de relacionamento que você tem. Espaços mentais, as suas emoções, a sua alma, o que está passando pela sua mente, isso é um espaço. A nossa mente é um espaço, né, gente? Que passa de tudo ali. Então nós vamos pensar nisso um pouquinho. Você sabia que a relação entre o espaço e a organização de um caos é um dos princípios fundamentais da física, da psicologia, da arquitetura? Tudo isso envolve espaço. Eu fui estudar um pouquinho hoje, gente, física. Eu falei com a Ju, que é a nossa física e informação. Eu falei, eu estou certa no que eu estou lendo. Einstein, né, fez lá resumindo alguns experimentos, e ele diz que o espaço, a noção do espaço é que nos ajuda a nos movermos na realidade. Você ter noção do espaço da sua vida, tudo que eu falei para você vai te ajudar a se mover na tua realidade. A psicologia, a mesma coisa, diz que a forma como a gente interage com os lugares que nós passamos vai moldar as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas relações sociais. Experimenta ficar num quarto escuro, num ambiente fechado. Como que você vai se sentir? Experimenta ficar numa casa bagunçada, suja. Eu estava lendo, a Paula Reginaldo pode dizer se eu estou errada, diz que isso afeta a saúde mental, afeta a sua percepção de vida. Um lugar sujo, um lugar desorganizado, isso afeta as suas emoções. Andar na natureza, passear num parque, numa fazenda, na praia, andar de bike, sei lá, favorece a sua saúde mental, faz você focar melhor. Quem nunca, foi num lugar verde e falou, que coisa boa que está nesse lugar? O espaço, gente, o espaço afeta as nossas percepções. Olha que coisa! E aí a gente começa a perceber que o espaço é a ferramenta que Deus usa para organizar o nosso caos. O espaço que Deus nos coloca
é uma forma dele conter o caos na nossa vida. Se você percebeu aqui, o que Deus criou primeiro? As plantas, os animais, ou ele criou o espaço? O que foi primeiro, gente? O espaço. Primeiro, ele, ok, vou fazer aqui a parte seca, vou fazer ali o firmamento, e depois ele deu funções. Em Gênesis 1, quando fala que a terra era sem forma e vazia, e que havia trevas, no hebraico a expressão é tohu wa-bohu, que significa confusão e desolação. O mundo, antes de ser criado, em Gênesis 1, no original diz que Deus pairava sobre a desolação e o caos. E eu quero te dizer que talvez você esteja em espaços de caos, mas o nosso Deus está pairando sobre esse espaço para colocar ordem na sua vida. Amém? Então, quando Deus cria o mar, por exemplo, Ele separa o mar da parte seca. Não é uma forma de conter o caos? Quando você olha para o mar, gente, você já pensou nisso? Gente, se esse mar invadir isso aqui, estou frita, para onde eu vou? E vocês sabiam que no Antigo Oriente Médio, o maior símbolo do caos era o mar. Eles tinham muito medo do mar. E quando Deus cria a terra seca, é como se Deus falasse: eu estou colocando um limite no caos. Eu estou te trazendo segurança. Em Gênesis 2, a gente vê Deus criando outro espaço. O que ele cria para o ser humano? Um jardim. O jardim do Éden. Quando eu era criança, eu achava que o jardim era tudo que existia. Mas não. Deus criou a terra, criou um jardim e pôs o homem num espaço chamado jardim. Delimitou o espaço. Deus é um Deus preocupado em nos colocar em espaços limitados para nos proteger. E o primeiro ponto que eu quero falar com você nessa noite, que eu creio que quer ter ordem no caos assim como eu, é que limite é proteção e não prisão. Limite é proteção e não prisão. A gente acha que limite é... nossa, eu quero ser livre. Regra? Não. Não, isso aqui não. Eu quero ser livre. Onde o Espírito está, é liberdade. Nós vemos desde do Gênesis 1, o Senhor delimitando espaços e dando a nós lugares onde nós poderíamos ir ou não. E a pergunta que eu faço a mim e a você é: quais espaços você tem vivido? Há limites no espaço que você ocupa? Nas suas amizades, quais são os limites? Até onde vai a amizade de alguém? No seu casamento, quais são os limites? O Senhor colocou na palavra de Deus alguns limites. A questão do respeito, do adultério, da honra. Quais são os limites? No seu trabalho, há um limite? Com certeza você tem regras, né? No seu trabalho, assim como eu. Mas e quais são os seus limites em relação ao seu trabalho? Filhos, vocês têm aceitado os limites que os seus pais colocam para vocês? Porque os limites não são prisões, eles são proteção. Pais, em relação às crianças, criança precisa de limite, gente. Filho precisa de limite. O nosso Deus, muitas vezes nós estamos vivendo uma vida bagunçada, porque nós não temos limites. Nós não estamos respeitando os limites, inclusive, que estão aqui. Não é o jogo do pode, não pode. Não é isso. É crer num Deus amoroso que diz sim ou não, porque quer o nosso bem. Você tem colocado limites na sua vida? Outra pergunta: por onde você tem andado? Quais são os lugares em que você tem ido? A Bíblia fala, né, que tudo é permitido para nós, mas que nem tudo convém.
Tem lugares que não convém a um filho de Deus ir. Tem relacionamentos, tipos de relacionamentos que não convém a um filho de Deus ocupar. Tem conversas, tem pensamentos que não deveriam ocupar a nossa mente. Eu achei interessante, hoje eu fiquei orando, porque a mente é algo tão fértil. E a Bíblia fala, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o seu pensamento. O que a gente está deixando passar por aqui? Que tipo de pensamento está ocupando a nossa mente? Que tipo de conversa tem ocupado, né, o nosso dia a dia? Limites são necessários. Outra pergunta: será que você está buscando lugares que Deus já falou que não é seu? Você está insistindo em ocupar espaços, esses todos que eu falei para você aí, você pensa na sua vida, que Deus, você está forçando amizade, você está forçando o lugar, você está forçando a barra para ficar ali. E Deus já falou, não é. Não é, esse lugar não é para você. Essa missão não é sua. Estamos respeitando os limites que Deus colocou para nós? O Salmo 1 fala de espaço. Aonde que o Salmo 1 fala de espaço, gente? Bem-aventurado o homem que não... Como que está lá? Não? Qual o primeiro verbo que aparece? Não anda no conselho dos ímpios. Não se assenta, não se detém, não para. Tudo isso fala de espaço. Sabe o que Deus está falando no Salmo 1? Por onde você tem andado? Quais lugares você tem parado? Que tipo de roda de conversa você tem se assentado? É sério isso, gente? É sério, porque não respeitar esses limites, aí a gente fica assim, mas que caos! Que caos! Só que nós estamos ocupando e vivendo em lugares que a Bíblia mesmo disse, não é para se sentar ali. Esse tipo de conversa não é para ter. Esse tipo de lugar não é para ir. Não se detém ali. Eu tenho outras realidades, outros espaços para você. Dizer sim ou não é um ato espacial. Você sabia disso? Porque tanto sim quanto não é limite. Quando eu falo não, eu estou limitando. E quando eu falo sim, eu também estou limitando. Quando eu falo sim ou não, eu estou dizendo assim, daqui para dentro, esses são os meus valores. A minha saúde, o meu propósito de vida. Daqui para fora é outra coisa. E eu quero te perguntar, o que tem entrado no espaço da sua casa? O que tem entrado no espaço do seu quarto? O que tem entrado no espaço do seu coração, da sua mente? E que tem gerado caos. Quais os nãos que você precisa falar e você não está conseguindo falar? E isso está quebrando um espaço, algum limite muito importante que deveria ter. Quais são os sims que você precisava dizer, mas você tem medo, você está retendo sim, e Deus tem algo para te dar? Eu queria que você pensasse nisso, porque sem limite na sua vida, a sua identidade é diluída na vontade do caos. Guarda isso. Sem limites, a sua identidade fica diluída à mercê do caos da sua vida. Deus não errou ao te dar a sua casa. Deus não errou ao te colocar nessa família. Deus não errou ao te colocar nessa igreja. Deus não errou ao te colocar no seu trabalho, mesmo que as coisas pareçam inversas, ou as pessoas falem ao contrário, as suas emoções. O Senhor é um Deus que prepara espaços para mim e para você. Mateus 1, gente. Jesus nasceu assim, nasceu. O Messias chegou. Aonde que Jesus nasceu? Fala para mim. No hospital. Aonde foi? Manjedoura. Limite. Nazaré. Lugar que o povo nem sabia que existia. Deus escolheu um espaço para o Messias nascer. Você acha que Ele não tem cuidado
dos espaços que Ele te deu? Você acha que Ele erraria em relação à sua história, aos ambientes em que Ele tem formado no seu coração e no seu dia a dia? Abram para mim, por favor, em João 1,46. João 1,46. Alguém lê para mim, por favor? Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Vem e veja. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Messias de Nazaré? Vem e veja. Pode vir alguma coisa boa da sua família? Talvez já falaram isso para você. Pode vir alguma coisa boa ali do seu relacionamento? Vem e vê. Pode vir alguma coisa boa daquela igreja lá do São Miguel que chama Avivamento Bíblico, pequenininha ali, simples? Vem e vê. Pode vir alguma coisa boa da sua história de vida que é tão sofrida? Vem e vê. O Senhor é perito em transformar aquilo que é improvável em bênção nas nossas vidas, amém? Os espaços que você acha mais confuso na sua vida, que você às vezes fala, eu olho para a minha realidade, para o meu trabalho, é aquilo lá, é ali que Deus vai fazer a obra na sua vida. É na história, no meio do caos da tua família, onde Ele vai gerar ordem. Eu creio nisso, queridos. Deus não erra, Deus quebra preconceitos ali. Deus, Ele visita lugares onde Ele é convidado. Convide o Senhor nessa noite para habitar os espaços do seu coração, da sua casa, do seu trabalho. Espaço, no segundo ponto, eu falei de limites, né? Que limites não é prisão, né? É proteção, guarda isso. Né? A gente está vivendo dias sem limites, viu, gente? Não há mais limite para falar o que pensa, não há mais limite. A gente vê a palavra de Deus sendo banalizada. Mas quem disse que Deus não aceita? Quem disse que não pode ser assim? A gente está negando alguns limites. Nada a ver, Deus aceita. Não. Deus é um Deus de ordem. Deus colocou ordem. A criação do mundo foi muito bem organizada espacialmente e no tempo. E aí a gente está vivendo tempos de relativização. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Segundo, é que o espaço gera identidade e propósito. A noção do seu espaço vai dar para você aquele clique. É por isso. É para isso que eu estou vivendo. Meu trabalho amanhã eu vou levantar e eu vou por conta disso. Percebeu que Deus, ali em Gênesis, depois de ler Gênesis inteiro, ele fala: e Deus criou o sol para governar o dia, e Deus criou a lua para governar a noite. O espaço é um gerador de propósito. A sua casa é um barracão, assim? É uma coisa... Ou tem divisões espaciais? Aqui a sala, o quarto, o banheiro. Para que existe isso, gente? Para saber para que serve. O quarto serve para tal coisa, o banheiro para outra coisa, e assim vai. Os espaços que Deus nos coloca servem, guarda isso, para você ser quem Ele te criou para ser. O seu trabalho não é apenas o seu ganha-pão. Ele é um lugar que gera propósito na sua vida, onde você pode ser quem Deus criou para você ser. O seu colégio, a sua escola, a sua faculdade não é só, vou lá estudar para ser alguém. É o lugar da sua missão. É o lugar onde Deus está falando, eu te coloquei ali para isso. A pior coisa é a gente viver a vida sem saber para que a gente faz, para que a gente é. A Bíblia diz que se a gente buscar só as coisas deste mundo, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa vida se resumir a levantar, trabalhar e fazer as coisas diárias sem propósito nenhum, nós vamos ser pessoas infelizes.
pessoas que vivem no caos. É ali nos nossos espaços onde a gente se orienta, onde a gente trabalha, onde a gente experimenta a comunhão, como aqui na igreja. Percebe? A Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim e deu uma função. Olha só, ele preparou o espaço, o jardim, pôs o homem e falou o que para o homem? Você vai o quê? Cultivar a terra agora. Espaço, elemento, propósito. Não vai ficar passeando no jardim. Olha a girafa, olha a borboleta. Não. Você vai cultivar o jardim. Você vai dar nome para os animais. Você tem uma função. Salmo 1 descreve um espaço. Qual é o espaço do Salmo 1, gente? Fala para mim. Uma árvore muito frutífera. Essa árvore cresce em qualquer tipo de espaço? Qual é o espaço da árvore do Salmo 1? É uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Se essa árvore não estiver ali no ribeiro das águas, ela não vai dar o fruto. Percebe? Se a gente não ocupar, Deus está te entregando algumas coisas nas suas mãos. Presta atenção nisso. Se a gente não assumir essa função, Deus te deu filhos, assuma o seu papel. Deus te deu um trabalho, assuma o seu papel. Deus te deu amigos, assuma essa amizade. Deus te deu uma casa, Deus te deu uma igreja. Para que Ele te plantou aqui? Se nós não tivermos propósito nos lugares em que nós habitamos, nós vamos ser pessoas frustradas, ansiosas, que vivem apenas por viver. Olha que forte isso, gente. Se a árvore não estiver naquele lugar, ela não vai dar o fruto. Se eu e você fugirmos dos espaços que Deus tem nos dado, nós seremos pessoas infrutíferas e que apenas existe. Guarde isso. Guarde isso. Isso é muito importante a gente saber. No meio do caos da vida, quando as demandas se acumulam na sua vida, quando as emoções estão todas misturadas, quando a sua mente parece um quarto entulhado, o espaço, você perceber onde você está, não é apenas uma área vazia, ela vai ser um gerador de significado. Olhe para os espaços que você ocupa. Eu queria que você pensasse agora. Quais são os espaços que você ocupa? Você estuda? Pensa na sua escola, na sua universidade. A sua casa, onde você mora. Onde você trabalha é outro espaço. As suas amizades são espaços de relacionamento. O seu relacionamento com filhos ou com o marido. Aqui na igreja, pensa. Eu queria que você pensasse nesses espaços. Você consegue percebê-los como um gerador de significado? Você consegue perceber que você tem uma função importante? Que existe um propósito? Ou você está vivendo apenas para apagar incêndios e reagir a estímulos? Se você é mãe, seja mãe. Se você é um marido, assuma a sua autoridade no lar que Deus te deu. Se você é filho, respeite o seu pai e sua mãe, honre, exerça um papel de bons filhos. Se você trabalha, seja o melhor que você pode na sua profissão, para glorificar o Senhor. Se Deus te deu dons e talentos, seja um bom mordomo, exerça o ministério que o Senhor te entregou um dia, porque senão nós viveremos num eterno caos. Você já tentou olhar para um quadro, para uma pintura bem de perto, assim? O que a gente enxerga se você pegar uma pintura bem de perto? Um borrão. O que você tem que fazer para perceber? Afastar. Sabe, irmãos, tem horas da vida que a gente percebe os caos e a gente está tão focado
naquele caos emocional, ou da casa, ou financeiramente, e a gente está olhando assim, ó. A gente está assim. E o Senhor está falando essa noite, dá uns passinhos para trás, para você enxergar melhor. Você está tão provocando discussões, para a discussão, dá um passo para trás, para você enxergar melhor o que está acontecendo. Dá um passo para trás em relação ao seu casamento, ao relacionamento com seus filhos, para você enxergar o todo da situação. Talvez por isso que o caos esteja acontecendo. Respire. Coloque Jesus, fala, Jesus, me ensina a olhar, me ensina a dar alguns passos para trás, para que eu veja o quadro completo. Eu não quero me distrair, eu quero ver aquilo que realmente está acontecendo na minha vida. Porque no caos, gente, as fronteiras somem. O trabalho invade o descanso. E se deixar hoje em dia, a gente vira uma máquina. Porque a gente precisa, sim, mas a gente é humano e precisa parar um pouquinho. No caos, a expectativa dos outros ao meu respeito sufoca quem eu sou. Eu começo a viver para ser quem o outro quer que eu seja. Isso é caos. No caos, a urgência engole aquilo que é prioridade. Você começa a viver as urgências e não aquilo que é importante. Percebe? É algo muito sério. Deus falou muito comigo, primeiro comigo. E eu consegui perceber que algumas coisas que estão um caos dentro e fora de mim, é por conta que eu não estou respeitando os espaços. Eu não estou respeitando os limites. Deus está falando conosco que eu quero colocar ordem na sua vida. Eu quero colocar ordem na sua vida financeira. Eu quero colocar ordem no seu casamento. Eu quero colocar ordem no seu trabalho. Você vai deixar? Nós vimos sobre o tempo. Agora é tempo com espaço. Aonde você está? Quando Adão e Eva pecaram, Deus vai no jardim. Qual que é a pergunta? Viu? Você acha que eu não sabia onde eles estavam? Viu onde vocês estão? Que espaço que vocês estão ocupando, que eu falei para vocês não ocuparem? Comigo. Percebe? Deus colocou um limite. Não coma dessa árvore. Eles foram lá e comeram. O que aconteceu? Caos. Caos. Então, para terminar, algumas dicas para nós. Crie um espaço em branco na sua vida, de silêncio. Ah, não dá. Dá. Se a gente organizar o Cronos com o Kairos e perceber o que Deus está falando aqui, eu vou priorizar. 15 minutos, gente, do seu dia. 15. Que seja 15 de silêncio. Nem que você se tranque no banheiro. Teve um dia que eu fui pro banheiro da escola, ficamos 10 minutos lá, em silêncio, porque eu precisava desse tempo. Porque estava um caos o negócio. As professoras não risaram. Quem nunca se trancou no banheiro da escola? Fugindo do caos, né? Você sabia que uma rotina barulhenta e sem pausa é impossível você ouvir a própria voz sua ou a voz de Deus? Trabalho, estudo, não tenho tempo. Você não vai ouvir a voz de Deus. Não vai. Você não vai ouvir nem a você mesmo. Esses 15 minutos, às vezes de manhã, é o que vai ancorar o seu propósito. Sabe, é aquele porquê. Bom, amanhã eu vou levantar, eu compartilhei isso com as mulheres. Em vez de eu falar, gente, ai meu Deus, amanhã eu vou dar uma de aula. Eu vou falar, puxa, eu vou lá, porque Deus vai me abençoar com o meu pão nosso de cada dia. Eu tenho um propósito para ir lá. Eu quero glorificar a Deus. Eu vou, né? A mulher está lá cozinhando. Ai, detesto cozinhar. Né? Não, eu vou alimentar minha família. Olha que privilégio, eu posso alimentar minha casa. O jovem vai lá estudar. Segundou. Vai, filho. Mas vai com propósito. Entenda por que você está indo. Ah, eu vou cuidar dos meus pais. Entenda, há um propósito nisso. Ah, eu tenho que ter uma conversa difícil. Há um propósito nisso. Há um propósito.
Quando você tem um momento em branco, esse momento em branco no seu dia, você consegue focar no porquê, em vez de focar em como sobreviver ao dia. Você não levanta às vezes e fala, gente, como que eu vou sobreviver ao dia de hoje? Hoje eu vou sobreviver a este dia, que Deus me ajude a chegar viva até o fim do dia. Deus não tem sobrevivência para nós. Deus tem vida abundante, amém? Deus tem vida com propósito. Vida com propósito. Quando Deus olhou para o caos da criação, Ele resolveu separar luz de trevas. Você tem separado luz de trevas na sua vida? Isso aqui é treva. Isso aqui está no meu coração, não é luz, não é Deus que está colocando. Essas acusações que estão na minha mente e no meu coração não vêm de Deus, porque a Bíblia diz que não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É treva. Isso aqui é luz. Deixa no coração, deixa no pensamento. Dentro das nossas casas, o que é trevas e luz? O que a gente tem que falar? A gente tem que dar nome, gente. Nós não falamos mais a palavra pecado, porque parece que ofende. Mas o que é pecado nas nossas vidas? E nós temos que falar, isso é pecado, e eu quero tratar seriamente isso na minha vida. Isso não dá mais para ocupar esse espaço. Isso é luz. Eu quero que entre na minha casa, eu quero que venha no meu trabalho. Então garanta esse espaço. Há lugares que são mais propícios para o seu desenvolvimento. Você sabe quais são esses lugares? Aonde você é mais frutífero? Aonde? Espaço de solitude, gente. Tem gente que não desliga nem o rádio, o dia inteiro precisa ter alguém falando, música. Vocês acham que isso é benéfico? Às vezes a gente não consegue ficar com a gente mesmo. Nós temos medo de nos encontrar com a gente. E aí a gente precisa de barulho. Jesus é exemplo. Se você pegar lá Marcos 1, ele se retirava para lugares vazios para fazer o que, gente? Orar, meditar. Vocês acham que Jesus era um desocupado? Não era. Jesus vivia cercado de gente, era a multidão apertando ele, querendo, faz milagre, pede, eu quero. Era religioso afrontando ele, pegadinha para Jesus. Só que ele tinha o momento dele falar, agora chega, agora eu vou me retirar e vou orar. Tenha esse momento, gente. Sigamos o nosso Mestre Jesus. Silencie alguma parte do seu dia e vai ter um encontro com o Mestre. Nem que você ficar quietinho ali, ó. O Espírito Santo vai falar com você. Ele tem coisas para revelar ao seu coração. Todos os dias. Mas a gente insiste em encher a nossa agenda. Eu não tenho tempo. A Bíblia diz que aos seus amados, Ele dá enquanto eles dormem. Lembra que a gente leu semana passada? Inútil será você acordar de madrugada, trabalhar que nem um enlouquecido, não vai adiantar, se o Senhor não edificar a nossa casa. Um outro espaço que nós temos que criar, além do espaço de solitude, isso eu achei tão lindo, gente, chama o espaço das margens. Alguém já ouviu falar do espaço das margens? O espaço das margens significa não viver no limite do esgotamento. Você não ficar flertando com o esgotamento físico, mental, espiritual. Abram lá em Levíticos 23, 22, por favor. Levíticos 23, 22. Criar o espaço das margens. Alguém lê para nós, por favor. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas da sua colheita. Deixem-na para o necessitado e para o estrangeiro. Gente, olha que coisa. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Vocês sabiam disso? Que Deus lá no Levítico fala assim, quando você for colher o fruto da sua terra, que é seu, as espigas são suas, não colha tudo. As que caíram espontaneamente no chão, deixa lá. Para que era, gente?
para os pobres. Deixa para o necessitado. Deixa para que ele não pega tudo que é... Ah, não, a espiga é minha. Vou trabalhar que nem um louco, porque é meu fruto do trabalho. A Bíblia ensina desde o começo a gente a deixar as espigas que caem nas margens. Para você ter tempo de olhar para o pobre, para o necessitado, para aquele que precisa de um apoio. Nós estamos vivendo dias em que nós estamos colhendo incessantemente tudo que nós temos condição física e a gente se gaba. E o Senhor está falando, tem espiga que tem que ser deixada na margem. Tem pessoas do seu lado passando fome física, espiritual, psicológica, e nós estamos enlouquecidos colhendo as nossas espigas, vivendo num limite de esgotamento, e a gente acha lindo falar que a gente vive exausto. Deus não tem isso para nós, queridos. Deus tem descanso. Ah, mas aí eu vou ganhar menos. Ganhe menos. Tenha mais tempo com a sua família. A vida não é fácil para ninguém. Se alguém falar aqui que a vida é muito fácil, está mentindo. A gente está tendo que suar a camisa para ter comida na mesa, não é assim? Nem para ter luxo. Mas há coisas que são inegociáveis. Será que nós temos esse espaço de margem? Na mentoria que eu e a Paula damos, tem um teste que chama Roda da Vida, né? Que ele avalia todas as áreas da sua vida. E uma das áreas é a questão de ser voluntário, o voluntariado. Não sei o da Paula, mas em todas as minhas mentoriadas é quase zero esse espaço. De você olhar para o outro. De você fazer algo para o outro sem ter nada em troca. E sabe o que a gente não faz? Porque a gente vive esgotado. A gente não tem tempo mais para ajudar as pessoas, para ouvir, para sentar. A gente não tem espaço das margens. Vocês entenderam o que é esse espaço das margens? Deixa lá. Ah, mas é meu. Deixa lá. Para ajudar alguém. Trabalhe até tal hora e depois acabou. Deus vai suprir a tua necessidade, irmão. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Ocupe os espaços com sabedoria. Se você preenche 100% do seu tempo, da sua energia, com trabalho e obrigações, você não vai ter margem para o inesperado, para o descanso ou para ajudar uma pessoa. Não vai. Deus quer dar os espaços da margem para nós essa noite. Eu quero pedir isso para o Senhor. Deus, me ensina a hora de parar. Me ensina a hora de, sabe, de respirar. Porque senão nós vamos virar, sabe o que, gente? Máquina produtiva. Nós vamos ser máquinas produtivas e não mais seres humanos, criados à imagem e semelhança de um bom Deus. E o último, crie espaços de limites pessoais. Proteja quem você é. Proteja a sua identidade. Último texto. Abram lá em Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Acho lindo esse texto, é muito forte. Alguém pode ler para nós. Quem achou pode ler. Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. A Bíblia compara a pessoa que não sabe colocar limite na sua própria vida como uma cidade sem muros. O que acontece com uma cidade sem muros, gente? O inimigo ataca sem resistência nenhuma. Quando eu não coloco limites na minha vida, isso aqui entra, isso aqui não entra dentro de mim, isso aqui não vai entrar na minha mente, isso não vai entrar na minha casa. Esse tipo de relacionamento não é para mim. Quando nós não fazemos isso, nós nos tornamos uma cidade sem muros, diz a palavra de Deus. E aí, uma cidade sem muros, ela é facilmente derrubada, saqueada.
Você não se torna mais você. Você se torna quem os outros esperam que você seja. Você se torna alguém que não está se parecendo a cada dia com Cristo. Você se torna alguém totalmente sem identidade, sem propósito. Então, é isso que eu queria passar para vocês nessa noite. Sabe, o caos sempre vai existir. Mas com Cristo, existem formas de nós organizarmos o caos. E se você percebeu, está muito nas nossas mãos com a ajuda do Espírito Santo. Organizar o nosso Cronos, aproveitar o Kairos, o que Deus está colocando na sua mão. Não menospreze. Tem uma amiga minha, ela sempre fala, às vezes eu falo, mas olha, Deus me deu uma palavra assim e tal, ela não é daqui, aí eu falo, mas não sei. Ela fala assim, por que você está menosprezando coisa que Deus te dá? Toda vez eu tomo assim. Às vezes a gente está menosprezando coisa que Deus está entregando nas nossas mãos. Pode ser um relacionamento, uma amizade, um ministério, um dom. E a gente vai até assim, né? Caos. Espaços. Por onde você tem andado? O Senhor está perguntando para nós essa noite. Por onde você tem andado? Dentro e fora de você. Quais são os limites da sua família? Qualquer coisa entra na sua casa? Qualquer coisa entra pelos seus olhos? Qualquer coisa sai da sua boca? Que tipo de amizade você está tendo? Quais os espaços você tem ocupado? Você tem ocupado as funções que Deus te deu? Pensa, o que você exerce? Os seus papéis. Você tem realmente investido de autoridade? Falar, isso foi Deus que me deu. E eu vou exercer com dignidade, com excelência, porque o Espírito Santo habita em mim. Deixa o Senhor organizar. Ocupe os lugares que Ele te deu. Saia de lugares onde Ele já disse, aqui não. Crie lugares em branco na sua rotina, para você respirar, ouvir a voz do Senhor todos os dias. Não seja engolido pela ideologia desse mundo. Cuidado com as margens de ser esgotado. Eu estou esgotado emocionalmente, eu estou esgotado financeiramente, eu estou esgotado. Deixe os espaços para margem, espaços de margem. O Senhor honra aqueles que cuidam também dos necessitados. Acho tão lindo, gente, você deixar espiga para alguém que não tem. Olha que Deus cuidadoso. Ninguém, não vai faltar para ninguém. Não vai faltar para você, não vai faltar para ninguém. E tenha limites. Proteja-se. A Bíblia diz que o Senhor é como um muro em volta do seu povo. Ele é o nosso muro, é a nossa cerca. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Eu gostaria que a gente orasse. Você possa agora fechar os seus olhos e aquilo que o Senhor ministrou especificamente, alguma área da sua vida, fecha os seus olhos e pensa, tem alguma área da sua vida que você precisa falar não? Tem alguma área da sua vida que está sem limite? Eu estou comendo sem limite, eu estou gastando sem limite, eu estou dormindo sem limite. O Senhor quer colocar ordem no nosso caos nesta noite. E Ele convida a mim e a você, entrega o seu caos. Entrega os espaços, começa a orar, fala, Deus, o Senhor tem livre acesso. Se tem alguém que a gente não pode limitar o Espírito Santo, queridos, não limite o Espírito Santo na sua vida. Fala, Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para entrar no meu coração, na minha mente, e todo espaço que está sendo ocupado de forma errada, de forma imprudente, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, abre os meus olhos nessa noite, Senhor, e coloca ordem. Aquilo que para mim já é normal, que isso me incomode em nome de Jesus, que haja um incômodo do Espírito Santo, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente.
Deus, nos ajuda, Senhor, a colocar espaços em branco na nossa agenda. Momentos de quietude. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que está inquieta minha alma? Por que você está agitada, minha alma, dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda eu o louvarei. Ora, ele machora, ele canta, alabaias. O Senhor está colocando as coisas em ordem, queridos, e isso às vezes pode parecer um caos. Se há alguma área da sua vida que você percebeu que está bagunçada, entregue ao Senhor agora. Pode ser um relacionamento, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua vida financeira, uma amizade, pode ser a sua vida emocional. O Senhor está dando propósito. O Senhor diz para você: eu não te criei para você sobreviver. Você não vai sobreviver essa semana, você vai viver. E vai viver de forma abundante aquilo que o Senhor preparou. Sobre os locais de trabalho, Senhor, nós declaramos vida nessa semana. Um Santo Espírito Santo, que seus filhos exerçam o propósito com que o Senhor nos levantou. Sobre a família, nós declaramos falência sobre o caos. Sobre, Senhor, relacionamentos de pais e filhos. Oh, Pai, de esposo com esposa. Deus, coloca ordem, Senhor. Foi algo que o Senhor nos deu na vida ministerial, Senhor. Ajuda-nos a enxergar o nosso propósito. Não nos deixe desprezar coisas tão preciosas que o Senhor tem nos dado, Jesus. Levanta muros ao nosso redor. Você pode dizer isso: Senhor, levanta muros. Muros de proteção ao redor da nossa família. Oh, seja a nossa cerca, Espírito Santo. Seja, Espírito Santo, aquele que nos cerca e que nenhum inimigo, nenhuma mentira do diabo venha invadir o nosso arraial. Está colocado por terra em nome de Jesus. Todo caos, toda bagunça. Oh, recantaralabaias, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Santo é o teu nome, Jesus. Paira sobre o abismo da nossa existência. Paira sobre, Senhor, a destruição, aquilo que tem, Senhor, agitado o nosso coração. Traz a tua paz, Espírito Santo. Nós entregamos o nosso caos ao Senhor. Depositamos aos pés da cruz, porque o Senhor sabe fazer aquilo que é certo. Em nome de Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Existe um espaço chamado abraço. É um espaço, não é? Um abraço. Então eu vou dar a bênção no final, mas eu queria que você não deixasse de abraçar alguém. Se você pudesse dar um abraço gostoso em alguém, desejasse uma boa semana, que Deus nos dê sabedoria para vivermos dentro de tudo que foi ministrado aqui, dentro dos espaços, dos lugares que Deus tem para nós, sem perder as oportunidades, sem deixar de pegar a franja, lembra do Kairos? De pegar ela enquanto ela passa, em nome de Jesus. Amém? Ergue suas mãos aos céus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que a unção, que a consolação, que a sabedoria, a força do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.